Shabbat Shalom a todos vocês que nos assistem, Shabbat Shalom a todos vocês aqui da Har Sion. É um prazer, é uma honra estar com vocês aqui, muita alegria, gente, muita alegria estar com vocês aqui, compartilhando um pouco daquilo que o Eterno tem nos dado. E essa porção não seria muito diferente das demais, né? Todas as porções são especiais, né? São pérolas preciosas que o Eterno nos concede, e essa não seria diferente. Parashá Vayera, e mostrou-se. Pessoal, uma parashá riquíssima, riquíssima. Nós temos vários estudos no nosso canal do YouTube. Aproveitando aqui o ensejo, peço a você que nos assiste para fazer o cadastro no nosso canal, sim, para você receber as nossas inscrições. Faça assim, nós temos esse estudo, nós temos estudos brilhantes realizados pelo Rabino Mateus, pelo Rabino Marcelo. E, como eu falei, é um assunto que é muito estudado, né? Esse assunto, e nós vamos abordar um tema apenas a respeito da vida de Abraão, a respeito das suas obras, né? Veja aqui na tela, eu coloquei o título dessa parashá chamada As Obras do Pai Abraão. Né? O pai Abraão é uma referência para nós, pessoal, é uma referência. O pai Abraão é aquele do qual se derivam todas as famílias da terra. É uma descendência mais numerosa do que as estrelas do céu. Então, ele é uma pessoa muito importante, que eu quero evidenciar aqui um pouco das suas obras. Né? O pai Abraão também é muito pouco entendido nos meios eclesiásticos como um todo, né? Se atribui a ele somente a fé, o pai da fé, o pai de muitas nações. Mas e as obras que Abraão fez? E o trabalho dos seus braços, da sua força? Eu quero evidenciar um pouco nessa manhã a respeito desse trabalho que Abraão fazia. Mas a parashá, eu vou fazer um breve resumo da parashá. Essa parashá é muito importante. Vayera, e o Senhor aparece a Abraão. Pessoal, o Rabino Mateus tem um estudo fantástico a respeito, que ele fez em 2015, quando ele ainda estava em Israel, em Jerusalém. E ele trata a respeito desse encontro de uma maneira belíssima. Então, você está nos assistindo, clique aí, uma parashá que foi realizada em 2015, que ele fala da forma como que Deus apareceu para Abraão. Nós vamos tratar um pouco a respeito desse assunto também, da forma material, né, como Deus se apresenta a Abraão. Então, um estudo belíssimo. Né, o Rabino Mateus também evidencia um estudo fantástico a respeito dessa parashá, a respeito do persa de Abraão. Pessoal, existem aqui relatos que se celebravam as festas bíblicas antes da Torá ser entregue no Monte Sinai. Então, existe aqui relatos, nós vamos ver aqui, Ló comendo pães asmos, com os anjos a qual recebe. Então, tem muito mistério, tem muita coisa que a gente precisa entender. Aqui, essa parashá também fala do anúncio e do decreto de destruição de Sodoma e Gomorra. Né, a visitação desses anjos se dá em meio a esse caos do qual essa cidade estava vivendo. Então, acontece isso também. Acontece um fato também fantástico, que é a intercessão de Abraão. Abraão se lança aqui como um grande intercessor de todas as nações. Ele sabia do seu chamado. Eu serei pai de todas as nações, mas e Sodoma e Gomorra vai perecer? E ele começa num diálogo fantástico com Deus. Isso é tema de outra pregação também, com certeza, a respeito do diálogo de Deus com Abraão. Senhor, o Senhor vai matar 50? Se não tiver nenhum justo lá, o Senhor vai matar. Se tiver 50 justos, o Senhor vai preservar a vida de Sodoma? Sim, Abraão. E ele vai declinando o número, né? Ele vai abaixando o número ali, e conversando, pedindo permissão a Deus, se ele poderia fazer isso, e Deus o permite. Então, é um estudo fantástico. Também seria tema de outra ministração. O recebimento desses anjos que vão à casa de Abraão, eles vão até a casa de Ló. Nós vamos abordar a respeito disso também. O nascimento de Isaac, né, que é fruto de milagre, fruto de mistério, algo que é bastante incompreensível nos nossos dias de hoje, como um casal de 99 anos pode dar à luz, como Sara, com quase 100 anos, pode amamentar. É mistério, é milagre, mas está na Bíblia, é registro bíblico, é registro para engrandecer a minha e a sua fé. E também ela encerra com o grande momento da Akedah, né, que é o sacrifício, quase sacrifício de Isaac.
evidenciando um pouco dessas obras que Abraão tinha com Deus. Né? Uma coisa é você ter fé, outra coisa é você ter obras, e outra coisa é você colocar as duas, fé mais obras, para atuar na sua vida. Isso é que Abraão fazia. Não vamos ver aqui somente um lado da moeda, nós vamos ver os dois lados da moeda na vida de Abraão. Então o título da pregação está aí, né, as obras do pai Abraão. Parashá Vaierá e mostrou-se, está em Gênesis do capítulo 18, indo até o capítulo 22. A Haftará, pessoal, de 2 Reis, nós vamos estudá-la aqui também pontualmente, que também fala muito a respeito das obras que devem ser feitas um pelos outros, né? 2 Reis, capítulo 4, né? O capítulo 4 todo. E não poderia deixar Mateus, capítulo 6 até o capítulo 7. Então, são textos que vamos navegar nesses textos aqui, podem ter toda certeza. São textos que vão abençoar e estão dentro desse contexto, desse título que eu vou trazer para vocês. Pessoal, é interessante, eu gosto muito de ler a Torá, me apropriando dos fatos, como se eu estivesse vivendo naqueles dias. Então, esse é um convite que eu faço a todos vocês, a lerem a Torá e se colocarem no lugar daqueles que estavam ali. Então, você se apropria mais do texto, as dores deles são as suas dores, os dramas que eles estão tendo, vai ser o seu drama. Então, esse texto, eu quero começar aqui fazendo algumas perguntas para vocês a respeito de como que vocês agiriam nessas situações. Veja aqui, veja na tela aí. Por acaso, você já recebeu na sua casa uma visita que não estava aguardando? Não sei para essa geração que está vindo hoje, porque a informação hoje flui com muita velocidade, né? Então, é um WhatsApp que chega, vou na sua casa, vou fazer visita. Mas alguém aqui já teve essa experiência de receber um convidado que não estava muito bem preparado? Eu lembro que meu avô fazia visitas à casa do meu pai, e não tinha naquela época, né, meios de comunicação, não tinha telefone muito bem, e ele aparecia inusitadamente na hora do almoço. E era uma correria na minha casa, porque meu avô era uma pessoa muito querida, e era aquela correria de se preparar os alimentos. Minha avó, que morava conosco, ela tinha que preparar, correr, porque tem um tempo de cozimento, né? Imagina, um convidado ilustre chega na hora do almoço, e eu preciso pôr mais água no feijão, precisa começar a aparecer as coisas lá, e é um convidado muito especial, então tem que se fazer as honras, né? Então, eu acho que hoje não acontece muito, mas se lembrarmos aí os nossos pais, nossos avós, eles vão lembrar desses eventos, né? E se esses visitantes fossem convidados ilustres, aí subiu um pouco ainda, né? Se não estava sendo esperado, tudo bem, mas se é uma pessoa ilustre e te pega ali naquele momento que você não está preparado. E também tem um outro ponto aqui, né, pessoal? E se você tivesse passado por uma cirurgia dolorosa, extremo desconforto, você precisaria ter cuidados especiais ali, e precisasse de fazer honra a esses convidados. Eu não sei o caso das mulheres, mas os homens, eles sofrem muito com as cirurgias. Nossa. Ai, não me toque. Eu acho que as mulheres são mais fortes, eu posso atestar isso, as mulheres saem no parto, e já sai trabalhando, é a mulher de Provérbios, pastor Jorge, não tem Provérbios 32 para a gente, só tem Provérbios 31 para as esposas. Então a gente sente dores, não me toque. Vamos ver aqui o texto, vamos abrir a nossa palavra de Deus para a gente ver. Eu quis postar aqui um fundo estrelado, para que a gente sempre tome imagem da dimensão do que Abraão trouxe para todos nós. Uma descendência incontável como as estrelas do céu. Vamos ler aí Gênesis capítulo 18, nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 8. Então, um texto muito impressionante, vamos tomar posse dele. Olha lá. E apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Os rabinos atestam que essa parada aqui ao sol, ele estava no 3º dia de sua circuncisão. Uma cirurgia
à época sem anestesia. Um homem de 99 anos se predispôs a essa circuncisão, obedecendo o mandamento de Deus. Então ele estava ali, recluso, mas ele estava à porta da sua tenda. Ele estava à porta da sua tenda. Era um local estratégico, nós vamos ver aqui por que Abraão sempre se assentava à porta da sua casa. E levantou ele os olhos e olhou, e eis 3 homens de pé em frente a ele. Vendo-os, correu à porta da tenda em seu encontro e prostrou em terra. Parece que ele não estava sentindo mais as dores. E disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não te passes do meu servo. Fica comigo, Senhor. Traga-se um pouco d'água. Vou lavar os seus pés, repousai debaixo dessa árvore. Trazei um bocado de pão. Refazei as vossas forças. Olha que interessante, vamos fazer um parênteses aqui no versículo 5. Refazei as vossas forças. Será que esses anjos tinham uma aparência de desgaste físico? Será que Abraão viu esses homens, uma necessidade material ali a ser atendida? Parece que sim. Abraão queria atendê-los de modo a restabelecer as suas forças. Visto que chegastes até o teu servo, depois vocês podem seguir avante. O que os anjos responderam? Ok, faze como disse, pode fazer. Versículo 6. E apressou-se Abraão, pois, para a tenda de Sara, e disse-lhe: Sara, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze pão amassado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou o novilho tenro, e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também uma colhada de leite e novilho, e mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pés junto a eles, debaixo das árvores, e ele comeu. Parece que é uma outra pessoa. Eu disse aqui que ele estava em dores de cirurgia, não é fácil, o terceiro dia é o dia mais difícil, e ele, no entanto, ele se desprende de tudo aquilo. Essa é uma das características das obras de Abraão. Esse despreendimento para atender a necessidade do outro, do próximo. Esta é uma das principais obras que Abraão, com a sua vida, nos ensinou. Pessoal, Abraão, um homem super rico, precisava ele de fazer tudo o que fez? Bastava um clique dos seus dedos, todos os seus empregados o fariam isso, mas ele quis fazer tudo por si só. Tudo. Tem mistério nisso. E os rabinos dizem, esquentar ao calor do terceiro dia é estar passando para os momentos mais difíceis da circuncisão. E é interessante, que muitas pessoas nos ligam para o ministério, perguntando a respeito dos procedimentos da circuncisão. Muitas pessoas. E o Rabino Mateus já me instruiu, falou: Rodolfo, fala com esses. Nós temos aqui uma faca de pau. Nós temos uma faca de pau. E o procedimento é esse. Pega a faca e dá uma pancada. Se o prepúcio não sair, você tenta de novo. Até sair. Essa é que é a instrução. Pessoal, nós vamos falar um pouco do papel do judeu e não judeu, mas é triste. Mas quantas pessoas ainda nos procuram a respeito de procedimentos que são específicos ao povo judeu? Nós estamos falando da circuncisão, pela tradição, é realizada ao 8º dia. Abraão fez isso com Isaac. Então existe um pouco de... Mas nós temos a arma, essa é a arma. Então, se a pessoa insistir ainda, nós vamos aplicar esses princípios. Então, o que eu quero falar para vocês? A hospitalidade, pessoal, é um dos princípios chaves que norteiam toda a obra de Abraão. Pessoal, Abraão, ele quer nos ensinar pelo exemplo. Nada do que nós vamos fazer na Bíblia, e essa casa é prova disso. A teoria, ela anda junto com a prática. Seria bonito Abraão estatalar os dedos? Será que ele ensinaria mais para a gente, caso todos os seus empregados fizessem esse serviço? Ele quer mostrar que eu e você precisamos fazer esse serviço, precisamos atender às necessidades do outro.
Então, a hospitalidade é uma das mais belas qualidades expressas pelo patriarca Abraão. A pressa e o atendimento, né, a gente percebe, né, a urgência. Né? Como eu falei, os alimentos têm um tempo do condimento, então eles precisam ser preparados. Então, Abraão está querendo nos mostrar essa urgência. Abraão está querendo nos ensinar, pessoal, com essa introdução, que nós devemos sim olhar para o nosso próximo. Não há sombra de dúvidas nisso. Nós temos que olhar o nosso próximo como a nós mesmos. É o mesmo alinhamento, vamos falar, doutrinário que Yeshua nos ensina em todos os seus evangelhos, em todos. É o mesmo alinhamento de visão, mesmo alinhamento. Mesmo alinhamento. Ensinar pelo exemplo. Pessoal, as teorias não arrastam ninguém. De que adianta eu falar de teoria se eu não vivo o que prego? De que adianta? De que adiantaria Jesus, no ensino da sua palavra, se ele fosse apenas teórico em apresentar o seu modelo e não vivesse conforme pregasse? Pessoal, a nossa vida é o livro aberto. As pessoas, elas não querem ver pelo que você prega, mas querem ver o que você faz de fato. Abraão é o primeiro exemplo disso. Adianta eu me postar com uma figura de santidade, não praticar a santidade nos meus atos, seja na minha empresa, seja na minha escola, seja nos meus atos. Adianta eu ter duas caras? Não adianta. O exemplo arrasta multidões. Yeshua nos ensinou isso. E o pai Abraão aqui, os exemplos que Abraão, o exemplo de Abraão, você começa a ver que ele ecoou em toda a região onde que ele vivia. Então, novamente, os exemplos falam muito mais do que os textos, falam muito mais do que a teoria. E os princípios de hospitalidade são eternos, são eternos. Quer saber de uma coisa? Yeshua também ensinava sobre esses princípios. Yeshua ensinava. Ele ensinava e também fazia com a prática, com a prática. Yeshua testemunhou esse conto com Abraão. Depois vocês assistem essa pregação que o Rabino Mateus deu, fantástica, a respeito da visitação desse anjo. Adonai visitou Abraão. Adonai, na figura do Mashiach. Do Mashiach. Está lá na pregação, depois vocês podem ver. Só que Yeshua também, ele testifica a respeito desse encontro. Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus, capítulo 25. Coloquei ali para a gente não perder. Mateus, capítulo 25. A partir do verso 31. Olha o que diz. A Ferreira de Almeida traz esse evento como sendo o grande julgamento. Vamos ler. Mateus, capítulo 25, verso 31. Vamos lá. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em tua presença. E ele separará um dos outros, como o pastor separa cabritos de ovelhas. E porás as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Longe de qualquer discurso político, doutrinário e ideológico. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, vinde benditos do meu Pai, entra, toma posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Olha o texto aí, ó. Eu era forasteiro e você me hospedou. Estava nu e tu me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e fostes ver-me. Perguntas aos universitários. Será que Yeshua não estava testificando a respeito da sua própria passagem
nesse texto de Abraão, que ele foi sim alimentado, e que ele recebeu? Será que não, pessoal? Será que Yeshua não estava visitando Canaã naquelas épocas? Desfalido de forças também, porque Abraão diz que os anjos estavam precisando de alimento. Será que Yeshua não se portou como um estrangeiro ali em Canaã e foi recebido com essas honras? Será, pessoal? Não sei. Estou fazendo aqui uma pergunta. Você sabe o que Abraão fazia? Isso aqui é os comentários rabínicos. O que Abraão fazia todos os dias na hora do almoço? Ele assumia a mesma postura que assumiu nesse texto. Ele ficava à frente da tenda. Ele sentava-se à entrada da tenda e ficava ali aguardando. Você sabe o que ele pensava, o que diz os rabinos? Se pelo menos um viajante passasse, queria convidá-lo para uma refeição. O maior prazer de Abraão na vida era oferecer refeição a um faminto. Olha que lindo. Abraão estava ali num ponto estratégico, sempre ficava assim à porta da entrada da sua tenda, em busca sim de alimentar as pessoas. O Piquet-avô disse, né, a ética dos pais, uma referência muito interessante, que o rico, e Abraão muito rico, né, Abraão, um homem de grandes posses, o rico deve desfrutar dos seus bens para querer compartilhá-los de bom grado com os demais. Abraão praticava isso. Abraão fazia isso na prática. Ele compartilhava os seus bens. E ele é muito usado no Novo Testamento, pessoal. Interessante, quando Yeshua faz ali aquela alegoria usando Lázaro e o rico. Quem que aparece como juiz ali naquele momento? O pai Abraão. O pai Abraão. E é perguntado, né? O rico pergunta para o pai Abraão, né, a história vocês conhecem, né, o rico estava num lugar de alta temperatura e o Lázaro estava acolhido no seio de Abraão. Então vocês sabem, o rico pergunta para o pai Abraão, permita-me que eu volte à terra e dê testemunho para os meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormentos. Testemunho é o quê? É fazer a obra, né? Não de teoria, falar, aqui meus irmãos, estive lá com o pai Abraão, um lugar ruim, obedecem a Torá que vocês não virão para esse local. Não, testemunhar, fazer a obra em prática, colocar a obra em prática. O que Abraão fala? Não. Eles têm a lei e os profetas, ouça-os. Aí o rico ainda justifica, não, pai Abraão, o senhor não entendeu? Porque se um ressuscitasse dentre os mortos, talvez eles creriam em mim. Aí Abraão responde, não, meu irmão, se eles não creem em Moisés e os profetas, tampouco crerão, mesmo se algum levante dentre os mortos. Então, o pai Abraão, ele é muito usado nessas questões, ele é muito utilizado no Novo Testamento, a respeito dessas questões envolvendo pobres e ricos. Porque Abraão ele tinha um coração muito aberto, ele estava assim, sempre atento à necessidade do outro. Vamos voltar para o texto aí de Mateus 25, pode deixar a Bíblia aberta aí. Então dirá o rei, o rei, pessoal, tem leis, os reis têm regras. Aos que tiverem à direita, vinde, benditos de meu Pai, venha possuir a herança que está preparado desde a fundação do mundo. Espera aí, eles vão tomar posse dessa herança em função de quê? Em função, pessoal, das obras que faziam. Yeshua logo explica. Por que eles vão tomar posse dessa herança? Por quê? Por causa das obras. Das obras. Yeshua responde logo abaixo, porque eu tinha fome, e tu me deste de comer, tive sede, e deste-me de beber. Eu era estrangeiro e hospedaste-me. Yeshua responde. Então, a herança a esses está conservada, sim, a essas obras. A essas obras. Estas são as obras da lei, sim. Existe um ensino muito maligno que é combatido por essa casa.
a respeito das obras da lei. De uma maneira geral, a igreja abole, não fazemos nenhuma obra. Quem faz obra da lei, segundo o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 3, está debaixo de maldição. Aí eu te pergunto, ajudar o necessitado, você está debaixo de maldição, meu irmão? Que história é essa? Que história é essa? Tudo que está citando aí, tudo que Yeshua está citando aí, são obras da lei. Que quem é que tem que fazer essas obras da lei? É só o crente. Ora, o incrédulo vai obedecer alguma lei? Se não tem lei de homem, se não tem lei de Deus que rege a vida do incrédulo, as obras da lei estão atribuídas ao crente, a mim e a você a praticá-la. É isso. Estas são as obras da lei. Vamos ver aqui. O princípio da hospitalidade é eterno. Eterno. Yeshua revalida todos esses ensinos. Yeshua testemunha esse encontro com Abraão. É fato. Olha o que diz o Piquet Avô. Deixa a tua casa que seja aberta como um refúgio, e faz com que o pobre seja recebido cordialmente dentro dela. Para os rabinos, pessoal, a hospitalidade, ela se equivale a um culto divino. Epa! Já pararam para pensar nisso? A hospitalidade é muito comum em Jerusalém. Veja bem, Jerusalém é uma cidade onde que se abriga várias caravanas de peregrinação. Em Jerusalém existem festas que são de peregrinação. Então, judeus espalhados no mundo inteiro precisam adentrar em Jerusalém. Então, é um mandamento, é uma mitzvot para o judeu ser hospitaleiro, receber os seus irmãos em casa. Isso pode soar um pouco estranho. Peraí, mas o que ele está falando? Não, isso é perfeitamente, está dentro de um contexto do qual o povo de Israel sempre viveu. Receber, sim, caravanas, receber estrangeiros. E aí eu te pergunto, nós como filhos de Abraão, uns pela fé, outros pela carne, pelos descendentes. Abraão tem 2 filhos, os filhos descendentes, sim, de uma herança sanguínea em Isaac, e os milhares de filhos espalhados por todo o mundo pela fé. Te pergunto, então, como são reconhecidos os filhos de Abraão? Pelas obras ou pela fé? Como? Como que você deseja ser reconhecido como parte dessa família de Abraão? Somente pela fé ou pelas obras? Ou pelos dois juntos? Olha o texto de Gálatas, capítulo 3. Pessoal, é muito importante a gente estudar o apóstolo Paulo no contexto original, pelo qual ele pregou sua palavra, porque a gente precisa entender. Esse é um texto muito utilizado de embasamento em várias doutrinas, que diz a respeito que o apóstolo Paulo, o nosso pai Abraão, é necessário apenas a fé para o seguir. Olha o que diz o texto. Gálatas capítulo 3, o verso 6 ao 9. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso foi-lhe imputado para a justiça. Olha, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Vamos dar uma parada aqui. A fé anula as obras, pessoal? De maneira nenhuma. Ora, nós vamos ler Tiago aqui, para a gente alinhar o discurso. Os que são da fé é que são os filhos de Abraão. Ora, tendo as escrituras previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Então, analisando apenas essa parte do texto, a gente começa a entender o seguinte, que o apóstolo Paulo está querendo dizer que o pai Abraão tem muitos filhos pela fé, não é mesmo? Muitos que não são judeus, aqueles que não são nascidos de famílias judias, são filhos de Abraão mediante a fé. Mas com isso, anula-se as obras que esses filhos de Abraão precisam de fazer? Não. Não. Olha que dicotomia, que pensamento míope. Não se anula as obras desses filhos de Abraão pela fé, de maneira nenhuma. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão, claro. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Sem fé é impossível. O que diz Tiago? Eu acho que Tiago coloca uma
uma carta de orientação muito clara a respeito desse contexto que já se estava vivendo no primeiro século e ainda se vive nos dias de hoje. Olha o que Tiago fala aqui em Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, do verso 14 ao verso 26. É importante ler esse texto. Olha lá. Meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Por acaso, semelhante fé pode salvá-lo? Somente a fé sem obras pode salvá-lo? Não sou eu que estou fazendo essa pergunta, é o apóstolo Tiago. Se o irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós dizer, ide em paz, paz do Senhor, pode ir embora. Ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, sem contudo lhe dá o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Qual é o proveito disso? Pessoal, às vezes a gente está pregando e às vezes a gente pode perceber assim, né? Ah, ele está falando para o meu vizinho. Ah, o meu vizinho é assim. Meu vizinho bate lá um mendigo lá na casa dele e ele fecha, ele não atende. Ele fala que não está. Não, meu irmão, estou falando para você. Para todos aqui que estão sentados aqui, ó. Todos. A palavra está direcionada aqui e lá. Todos que estão assistindo na ABN, vocês. Não é para o vizinho, é para nós. Nós temos sim coisas a fazer. Pessoal, 40% dessa nação se diz evangélica. Se diz. Mas poderia se fazer um pouco mais? Poderia. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me então a tua fé sem obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Né? Eu conheço muitos amigos, né, cristãos que falam assim, você está vendo os espíritas? Eles fazem uma obra, eles distribuem alimentos, eles estão achando que vão ganhar alguma coisa com isso. Eu não falo nada. Eu não emito juízo de valor a respeito de nada, porque se estão fazendo a obra, que seja feita a obra, meu irmão. Seja feita a obra. Existem milhares e milhares de famintos nesse país. Milhares. Aí mostrarei a minha fé. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque? O nosso Deus chama Abraão e fala assim, Abraão, me oferece o teu filho. Senhor, toma ele é teu. Será que foi Abraão que fez assim? Ele em espírito entregou Isaque no espírito? Não, Senhor, toma, ele é seu. Vou ficar aqui na minha... Pode, ele é seu. Não. Abraão, pega seu filho Isaque. Prepara a lenha, prepara a espada, leva as cordas, porque ele vai precisar de ficar amarrado lá no alto, e prepara o fogo para queimá-lo completamente. Abraão fez isso. Ora, a fé sem obras, se Abraão tivesse só fé nisso, e não praticasse o exercício, e não fosse efetivamente realizar, será que ele seria justificado pelo que fez? Claro que não, óbvio que não, óbvio. Vês como a fé operava juntamente, olha que interessante, a fé opera juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e cumpriu as escrituras no qual se diz, ora, Abraão creu em Deus e isso foi-lhe imputado para a justiça e foi-lhe chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. Olha que equilíbrio que o apóstolo faz, gente. É pelos dois. De igual modo, não foi justificada as obras da meretriz Raabe, quando acolheu emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como um corpo sem espírito é morto, também a fé sem obras é morta. Oh, meus irmãos, essa palavra é muito importante.
é muito importante, porque Raabe, a prostituta, a meretriz, ela foi justificada também por obras e também pela fé. Pela fé. Ela, quando recebe aqueles emissários, ela sabia quem era o Deus de Israel. Ela sabia os grandes feitos que esse Deus fez lá no Egito. Existia um temor, sim, naquela cidade. Opa, esses são os... Vou recebê-los. E aí ela opera a sua fé juntamente com as suas obras. Foi pela fé e pelas obras que Raabe, a meretriz, foi justificada, meus irmãos. Vamos voltar para o texto aí de Mateus capítulo 25, sua Bíblia está aberta aí. Olha lá. Vamos ler a partir do verso 36. Então, Yeshua está explicando aqui que o Filho do Homem, vindo em sua majestade, e se transfigura aqui a figura de um rei. O rei faz a separação entre ovelhas e cabritos. E aí os discípulos perguntam para ele, olha lá, versículo 37, os discípulos perguntam: então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e vestimos? E quando te vimos enfermo e fostes preso e fomos te visitar? O que o rei responde? O rei responde o seguinte: o rei respondendo disse-lhe: em verdade vos afirmo que, sempre que vos fizerdes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Quem são os pequeninos irmãos de Yeshua? Quem são? Os famintos, os sedentos, os forasteiros, e os despidos, né, de alimentos e vestimentas, os enfermos. Esses são os pequeninos. Esses são os pequeninos. Parece que Yeshua, ele se transforma nesses pequeninos. Parece. Será que quando eles batem na nossa casa, será que não são anjos que querem adentrar a nossa casa? Será que não são anjos? Não sei, meus irmãos. Eu deixo pergunta aqui para vocês. Deixam perguntas. Porque a gente precisa colocar a nossa fé em prática. É só isso. Como o nosso pai Abraão fez. Colocar a fé em prática. Porque a fé sem obras, ela é morta. De nada vale, de nada adianta. De nada adianta. Vamos ver um outro exemplo também muito interessante a respeito de um outro filho de Abraão, que está aí em Lucas. Aqui eu já dei a equação. Nós vamos entender a equação nesse texto. Vamos chegar lá, Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. É um texto fabuloso. O nosso rabino Yeshua, ele tem midrashins maravilhosos a respeito da Torá, que nós precisamos entender, sim. Olha lá, Lucas capítulo 19, do verso 1 ao verso 10. Então aqui é um filho de Abraão. É um filho de Abraão que estava perdido, foi encontrado. Olha só. Lucas capítulo 19, do verso 1 até o verso 10. O que diz? Entrando em Jericó, atravessava Yeshua a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era o maioral dos publicanos e muito rico. Procurava ver quem era Yeshua, mas não podia ver por causa da multidão. Existia uma multidão de judeus, seguidores de Yeshua, que apertavam a Jesus, e Zaqueu não conseguia vê-lo, por ser ele de pequena estatura, né? Então o que Zaqueu faz? Então ele corre, então correndo adiante, subiu numa árvore, ao fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Yeshua chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em sua casa. Olha aí, outro hóspede ilustre. Zaqueu, imagino, também não estava preparado. Entra o outro hóspede ilustre à casa de Zaqueu.
E Zaqueu desce com toda a pressa, e recebeu ele com muita alegria. E todos os que viram isso, começaram a murmurar, dizendo, ele vai se hospedar com esse pecador? Será? Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e em alguma coisa tenho defraudado a alguém, restituo 4 vezes mais. Então Yeshua o que disse? Hoje salvação nessa casa. Hoje houve salvação nessa casa. Porque também este é filho de Abraão. Ele também é filho de Abraão. Como assim? Como assim? É a equação aqui, pessoal. Fé mais obras te conduz à vida eterna. Fé sem obras te conduz à morte eterna. Tá claro? Recebe? É isso. Fé menos obra te conduz à morte eterna. A morte eterna. A morte. Precisamos entender. Vamos voltar para Gênesis 19, nós estamos indo lá e cá, mas precisamos fazer esse exercício. Temos aí, já estamos quase encerrando, temos aí, vamos voltar para Paraxá, capítulo 19, agora vamos para o capítulo 19, a respeito de Ló, né? Temos aí no versículo 19, vamos ler do versículo 1 até o versículo 13, um outro evento também, que esses anjos, né pessoal, vamos lá, esses anjos saem da casa de Abraão, anunciam, né? Não anunciam para Abraão que haveria destruição em Gomorra, o texto mesmo já fala, opa, gente, não fala com Abraão não, senão ele vai começar a interceder pelos habitantes de Sodoma. Então os anjos ali já estabelecem uma estratégia com Abraão, saem da casa de Abraão, vão para a casa de Ló, e aí tem o evento de Sara, né? Sara, são porções da Paraxá que competem a outras porções, outras pregações. Então Sara ali duvida da bênção e tal, mas aí no versículo 19, no capítulo 19, versículo 1, é a chegada deles até a casa de Ló. Vamos ver aí. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos, então o Senhor não vinha mais com os outros anjos aqui, em cuja entrada estava Ló, assentado. Olha só, parece que era a mesma prática do servo Abraão, todos sentados à porta da casa, esperando sim, forasteiros não, pessoas que estão vindo de fora. Então era uma tradição ficar assentado à porta da casa. Ló também estava sentado lá. Este, quando os viu, levantou-se, e indo ao seu encontro, prostrou-se com o rosto em terra, e disse-lhe, eis agora, meus senhores, vinde para a casa do teu servo e pernoitai, olha a hospitalidade, que linda, e lavai os vossos pés, levantar-vos-ei de madrugada e seguis o vosso caminho. Responderam eles, não, nós vamos passar a noite aqui, Ló. Então os anjos não queriam entrar à casa, mas Ló insiste, e eles entram à casa. Versículo 3, insistou-lhe muito, e foram e entraram à casa dele, e deu-lhes um banquete, fez assar pães asmos. Aqui está a evidência da festa. Opa, tem uma dica aqui, ó. Estavam celebrando a festa dos pães asmos. E eles comeram. Mas antes de se deitar, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços quanto os velhos, sim, todos os povos de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram, onde estão aqueles homens que à noitinha entraram na sua casa? Pessoal, isso aqui é tema também de outra ministração. Trazei-vos para vós, para que abusemos deles. Versículo 6. Saiu-lhe então Ló à porta e fechou-lhes após si. E lhe rogou, rogo-vos, meus irmãos, que não façais algum mal. Tenho 2 filhas virgens. Eu vou-las entregarei. Trazei como vos parecer, porém, nada façais a esses homens, por favor. Por enquanto se acham sob a pretensão, sob a minha proteção, debaixo do meu teto. Eles, porém, disseram, retira-se daí.
E acrescentaram: só ele é estrangeiro, vem morar entre nós e pretende ser juiz de tudo. A ti, pois, faremos o pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e chegaram para arrombar a porta. Olha, violência. Porém os homens, os anjos, estendendo-lhe as mãos, fizeram entrar Ló e fechar a porta, e feriram de cegueira os que estavam para fora, desde o maior até o menor, de tal modo que cansaram a procura da porta. Então disseram os homens a Ló: tem aqui alguns dos teus, genro, filho, filha, e todos os quantos das cidades, fazeis sair desse lugar imediatamente, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-los. Meus irmãos, esses anjos trouxeram informações de livramento, informações estratégicas que trariam salvação. Imagina se Ló não tivesse aprendido com o pai Abraão as regras de hospitalidade da qual todo mundo antigo deveria prestar. Imagina, Ló estaria consumado, mas ele atendeu o chamado. Praticar hospitalidade, pessoal, é algo estratégico no reino de Deus. É algo estratégico. Muito bem. A hospitalidade, então, Ló recebe os seus anjos para esse grande banquete. Então, pessoal, nós precisamos entender, sim, esse contexto da hospitalidade. Ela é muito importante. Novamente, a fé sem obras é morta. A Bíblia sem prática também é morta. Teoria e prática, no nosso contexto, no contexto judaico-messiânico, andam juntos, precisam andar juntos, longe de nós de ter um discurso apenas retórico, teórico. É interessante que a Haftará de 2 Reis também atesta sobre isso. Vou projetar o texto aqui para vocês verem. 2 Reis, a partir do capítulo 4, vamos abrir também a nossa Bíblia. Já estamos encerrando, peço desculpa aos irmãos. Vamos abrir aí 2 Reis, capítulo 2, a partir do verso 4. E tem aqui também um cuidado também de Eliseu, um cuidado do próprio Deus, com uma outra categoria também que Yeshua se transfigura. As viúvas. As viúvas. Olha o que diz a nossa Haftará, 2 Reis, capítulo 4, do verso 1. Olha só. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, e é chegado o credor para levar os meus filhos, para que lhes sejam escravos. Pessoal, acabando a possibilidade de pagamento de dívidas, a força motriz era a escravidão que estava em vigor. Então, os filhos seriam entregues para força de trabalho. Versículo 2. Eliseu então perguntou: que hei de te fazer? Dize-me o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas cheias, não poucas. Olha, vasilhas, isso, vasilhas vazias. Olha que lindo, aqui você tem aqui uma comunidade, tá? Uma comunidade toda emprestando bens, emprestando. Então, olha como que era essa comunidade, que coisa linda. Então, versículo 4, então entra e fecha a porta sobre ti e seus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e as enchia. Cheias as vasilhas, disse a um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ela respondeu: não há vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus e disse: vai, vende o azeite e paga a sua dívida, e tu e seus filhos vivei do resto.
Vocês acham que o Senhor não está preocupado com a causa das viúvas e dos órfãos, meus irmãos? Está preocupado, está preocupado. E o Senhor, você sabe com quem que Ele usa? Uma das formas que o nosso Deus usa são os anjos aqui, que eu também estou vendo, para fazer essas boas obras, visitar as viúvas, visitar os órfãos. Sabe qual que é o melhor dia para se fazer isso, pessoal? Shabat. O melhor dia. O melhor dia. O melhor dia para que as nossas obras sejam vistas. Vamos explicar aqui o final para a gente ver, porque as nossas obras não precisam ser vistas. Vamos explicar mais à frente. Mas olha lá, versículo 8, continuando o texto. Olha o princípio da hospitalidade, que também está na Haftará. Certo dia, passou Eliseu por Sumém, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Olha que lindo. Constranger a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por ali, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este passa sempre por nós e é santo homem de Deus. Façamo-nos, pois, em cima, imagina o segundo andar, um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamo-nos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á-lhe ali. Olha que lindo, o princípio da hospitalidade. Todo o princípio está cercando o nosso texto. Um dia vindo ali, Elias adentra essa casa e ali descansa. Pessoal, são princípios eternos, que atestam todas as obras do nosso pai Abraão, atestam todas as obras do Mashiach, todas as obras. Não há diferença entre nós, não há diferença. E eu pergunto para vocês, né? Quantas vezes vocês já escutaram aquele texto? Eu, pelo menos, escutei centenas de vezes, né? Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta... Vamos fazer, sabemos até em coro, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta... cearei com ele e ele ceará comigo. Olha que bonito, sabemos de cor. Olha, então, esse versículo foi me explicado assim. Recebe a Jesus, abre o seu coração, ele adentra o seu coração, você fecha a portinha e fica lá dentro. Mas tem mais coisas além disso que você, meu irmão, minha irmã, tem que fazer nessa terra até a consumação dos seus dias. Não encerra aí não, meu irmão, não encerra. Não encerra. Yeshua entrou no seu coração, ok, você pode fechar a portinha, e agora, mãos à obra. Mãos à obra. Tem muito que ser feito. Mãos à obra. Mas só que tem um detalhe. O próprio Yeshua diz, uma coisa muito importante, que aqui encerramos aqui agora a nossa ministração. Queria todos ficassem de pé, por gentileza, para a gente fazer essa leitura pública aqui, porque esse texto consolida todo o nosso estudo. Olha lá. Vamos ler todos juntos? Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Quando, pois, dereis esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, qual dares a sua esmola, ignore a sua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em segredo, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Esse é o segredo, meus irmãos. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Em segredo, o Pai vê as tuas obras. O Pai vê as tuas obras. Não é necessário tocar a trombeta. Estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo. Às vezes é necessário apenas registrar, mas não. Faça. Nós, como corpo, como sinagoga, precisamos
mostrar muitas das obras sociais, fazemos muitas obras. O Rabino Marcelo distribui 5 toneladas de alimento todos os meses. Todos os meses. Somos um pequeno rebanho, fazemos obra social, fazemos pouco, nós temos certeza disso. É muito pouco, mas nós podemos fazer mais. Mas nós contamos com o quê? Com vocês. Faça suas obras. Não precisa contar para a gente, não precisa. Faça em segredo, que o teu Pai, em secreto, vai te recompensar. Tá? Por isso nós dizemos que a restauração é já. A restauração é urgente, é agora, é já. Precisamos sim, urgente. Amém, amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.